Olá meus amigos, é hora da coruja, é hora do Corujão do Esporte aqui na tela da RTC. Vamos então abrir essa edição do Corujão do Esporte falando agora sobre a 15ª rodada do Brasileirão Virtual. A equipe do Atlético Mineiro venceu o Oeste pelo placar de 1-0. Vitória e Sport ficaram no 0-0. Botafogo e Chapecoense também ficaram no 0-0. Internacional e Avaí 1-0 para o Internacional. Fluminense e Palmeiras ficaram no 0-0. Corinthians e Cruzeiro 1-1. Ponte Preta venceu a equipe do Atlético Goianiense pelo placar de 2-0. Santos venceu o Flamengo pelo placar de 2-1. Londrina venceu o Bahia pelo placar de 1-0. E o São Paulo venceu o Grêmio por 3-0. E na classificação do Brasileirão Virtual, o São Paulo continua liderando, né? Conforme a gente viu ontem, o São Paulo continua liderando com 28 pontos. A Avaí com 26, acabou se distanciando devido à derrota sofrida pelo Internacional. A Ponte Preta ficou em terceiro lugar. Quarto lugar, Internacional. Quinto lugar é o Grêmio. O sexto lugar é a equipe do Atlético Mineiro. Sétimo lugar, Santos. Oitavo lugar, Bahia. Nono lugar, Cruzeiro. 10º lugar, Palmeiras. 11º, Flamengo. 12º, Chapecoense. 13º, Sport. 14º, Londrina. 15º, Corinthians. 16º, Fluminense. 17º, Vitória. 18º, Oeste. 19º, Botafogo. E Atlético Goianiense em 20º. Todas as informações destacadas nessa edição do Corujão do Esporte você pode acompanhar no canal Futebol Virtual Games pelo YouTube, aonde Thiago Santana faz as narrações de todas as rodadas. Vamos dar uma olhada agora na rodada de número 16 do Brasileirão Série A. A equipe do Ceará venceu o Fluminense no Presidente Vargas hoje, concluindo, portanto, o início da 16ª rodada. Amanhã nós vamos ter Palmeiras e Paraná, Vasco e Corinthians, Flamengo e Sport, Atlético Paranaense e Vitória, Internacional e Botafogo, Cruzeiro e São Paulo, Santos e América Mineiro e Chapecoense e Grêmio. Segunda-feira vai ter Bahia e Atlético Mineiro encerrando a 16ª rodada. E pela 18ª rodada do Brasileirão Série B, a equipe do Fortaleza venceu a equipe da Juventude por 3-0 fora de casa. O Guarani venceu o Brasil de Pelotas pelo placar de 2-1. CRB vence e empata com Londrina por 1-1. Goiás vence o Oeste pelo placar de 1-0. São Bento vence o Atlético Goianiense pelo placar de 2-1. Coritiba empata com a Ponte Preta pelo placar de 0-0. Criciúma vence o Vila Nova por 1-0. E o Boa Esporte vence o Sampaio Corrêa pelo placar de 3-1. Pela International Champions Cup, a equipe do Arsenal goleou o PSG por 5-1. Transmissão da RTC e Esportiva FM, onde eu fiz a estreia da Web Rádio. O Juventus venceu nos pênaltis a equipe do Benfica pelo placar de 2-1. O Chelsea venceu o Inter por 2-1. O Liverpool goleou o Manchester United pelo placar de 4-0, para a tristeza do nosso querido Eduardo Henrique. E o Manchester City venceu o Bayern de Munique pelo placar de 3-0. Vamos dar uma olhada como está o Grande Prêmio da Hungria de amanhã. O Hamilton vai largar na frente, Bottas em segundo, Raikkonen em terceiro, Vettel em quarto. Porém, vamos lembrar de que as Ferraris estavam dominando as primeiras posições. De repente, Hamilton e Bottas chegaram por último e conseguiram arrancar a liderança e a vice-liderança de Raikkonen e Vettel. Carlos Sainz é o quinto, Pierre Gasly é o sexto, sétimo é Verstappen, oitavo Hartley, nono Magnussen, 10º Grosjean, 11º Alonso, 12º Ricardo. 13º Hülkenberg, 14º Ericsson, 15º Stroll, 16º Van Dorn, 17º Leclerc, 18º Ocon, 19º Pérez e o 20º é o russo Sirotkin. A corrida vai acontecer em Budapeste a partir das 10h10 da manhã. Meus amigos, informações atuais agora da UFC. O José Aldo, brasileiro, que inclusive estreou em Calgary, acabou vencendo o Jeremy Stephens por nocaute no primeiro round. O Justin Poirier venceu Eddie Álvares no segundo round também por nocaute. E o Matheus Nicolau acabou por nocauteado pelo Dustin Ortiz no primeiro round. E meus amigos, vamos agora para os assuntos que merecem a sua atenção.
A história que iremos contar hoje na edição do Corujão é sobre a morte de uma menina de 18 anos completados no dia onde ela acabou morrendo. Quem é essa pessoa? Seria uma grande atleta de snowboard da equipe da Grã-Bretanha. Confira, portanto. Elise Solti faleceu na quarta-feira e era vista pelo time da Grã-Bretanha como uma das principais candidatas aos Jogos Olímpicos de Pequim em 2022. A causa da morte ainda não foi revelada. Promessa britânica do snowboard para os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, Elise Solti morreu na quarta-feira, dia do aniversário de 18 anos. Inicialmente, a causa da morte da atleta não tinha sido revelada, mas a sua família disse à imprensa britânica que se tratava de um suicídio. Tudo ocorreu após uma viagem para o casamento da família em Londres. Ela já estava de volta à sua casa nos Alpes franceses quando faleceu. A esportista foi encontrada morta na floresta por cães farejadores da polícia. Em 2017, Elise Solti conseguiu a única medalha da Grã-Bretanha no Festival Júnior Olímpico de Inverno em Erzurum, na Turquia. No próximo mês, ele iria competir no Mundial Júnior na Nova Zelândia, após ter sido convocada pelo time britânico. A snowboard foi a Londres para um casamento da família e morreu após voltar para sua casa nos Alpes franceses. Nessa quarta-feira, ela faleceu. Seu pai, Tony, postou em sua conta uma rede social. Esse mundo cruel tirou a minha alma gêmea e Bessie de mim ontem no seu aniversário de 18 anos. Eu estava tão orgulhoso da linda mulher que ela tinha se tornado. Ellie, vou sentir sua falta mais do que você pode imaginar. Descanse em paz, pequena campeã. Elise Solti, no pódio do Festival Olímpico de Inverno. E no início de 2018, ele foi obrigado a dar uma pausa na carreira por falta de patrocínios e recursos para competir. Para dar continuidade por falta de patrocínios e para continuar o sonho da filha, o Tony lançou uma campanha em uma rede social que resultou em 24 mil libras. Após a confirmação da morte da jovem snowboarder, diversos atletas e entidades prestaram suas condolências. Hugh Robertson, presidente da Associação Olímpica Britânica, e Ben Hughes, presidente da Comissão de Atletas, destacaram o carinho pela menina. E por esse motivo, o Corujão do Esporte vai terminar em silêncio, em memória da vida de uma menina que poderia sacudir o mundo inteiro nos Jogos de Pequim. Boa noite e até a semana que vem.